Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Nunes aqui da Wood Hair Cabelos. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre uma reclamação de várias clientes de várias lojas aí em todo o país e todo o mundo, que é a perda de cabelos do Mega Hair. Vamos bater um papo rapidinho sobre quais são os principais motivos para toda vez que você penteia, lava o cabelo, você acaba perdendo alguns fios e também entender o que a gente pode fazer para evitar essas perdas. Todo Mega Hair consiste de fios que foram cortados de uma cabeça e que são preparados em algum método para poder colocar na sua cabeça. Esses métodos podem ser o nó italiano, a queratina, faixa costurada e também faixa adesivada. Sobre cada método a gente já falou em alguns outros vídeos que você pode conferir aqui em cima. Tem suas vantagens e desvantagens. Mas no geral, todo método que você colocar, pelo menos no início, você vai sentir uma perda considerável de fios, que são justamente os fios que não ficaram muito bem alinhados, tanto na confecção de uma faixa, quanto na construção de uma cápsula de queratina. E aí, como ele ficou um pouquinho para baixo, quando você pentear, ele vai acabar saindo. O problema tá quando, depois de uma semana e meia, que você já lava o cabelo umas 3, 4 vezes, continua a existir a queda dos fios ali com frequência toda vez que você penteia ou passa a mão nos fios. Para os cabelos tecidos em faixa, como eles são costurados mesmo, ele é dobrado, passa por uma costura em máquina, pode ser que alguns fios, dependendo da força, da tração que você faz, acaba saindo alguns fios aí durante o uso da faixa. E aí o que você pode fazer para evitar isso? Primeiro, checar se realmente não tem muito fio solto, né? Basta pentear ele sempre. Ó, você vê que penteando, ele não solta tanto fio. Vai sair um ou outro. Agora, geralmente o que acontece? Quem passa muita mão no cabelo, quem usa um cabelo que embaraça demais, às vezes tende a querer desembaraçar ele no dedo. E aí quando você passa a mão, você vai arrancar os fios lá da raiz, porque eles estão costurados apenas dobrados, então você está puxando fio por fio. Se eu pegar aqui um único fio e puxar, ele sai sem resistência nenhuma. Então, para quem usa faixa, é muito importante que você mantenha ela sempre hidratada e use uma escova específica para desembaraçar esse cabelo, porque isso vai evitar a perda contínua dos fios. Passar a mão, tentar desembaraçar com a mão, aqueles nozinhos que ficam, com certeza vai afetar a qualidade da sua faixa, porque você vai perder alguns fios. Para quem usa a fita adesivada da Nanopele, né, o método Invisible, esse problema já é menor. Por mais que tenha o embaraço, porque às vezes teve vento, o cabelo ficou guardado, você consegue passar a mão e só soltar de leve e não saem aqueles fios. Por quê? Porque eles já não estão costurados, eles estão soldados em uma base aqui com gel. Foi prensado por uma prensa térmica, então eles estão bem mais firmes. Então, no método de nanofita, né, o fita adesivada, a nanopele adesivada, você vai ter uma perda menor de cabelo ao longo do tempo. Mas, como a gente já falou também em outros vídeos, é o método mais caro do mercado. Quando a gente vai para o que a gente chama de cabelo tufado, que são os métodos de queratina, microlink ou o amarradinho nó italiano, que é onde você separa uma mecha de cabelo, né? Separa um tufinho e ele vai ser unido à raiz do teu cabelo. Aí entra muito forte a questão principalmente de qualidade do cabelo e qualidade da mão de obra da profissional que faz a colocação. O que vai afetar? Com relação a cabelo, primeiro. Quanto mais liso for o cabelo, ou por exemplo, um cabelo que foi descolorido, né, em ácido, como é o caso dos platinados, ele já não tem muita cutícula. Então ele passa a escorregar se não for bem fixado. Então, por exemplo, quando você compara um cabelo indiano, né, que tem um frizz, que tem as cutículas um pouquinho mais porosas, frente a um cabelo russo, o indiano vai ter uma fixação melhor. Por mais que o ponto seja um pouquinho mais frouxo, ele tende a ficar mais fixado na raiz do seu cabelo justamente pelas cutículas que se entrelaçam ali. Porém, isso pode acabar gerando também um nível maior de embaraço, uma dificuldade um pouquinho maior de manter o seu cabelo. Quando você pega um cabelo russo ou um cabelo brasileiro do sul, por exemplo, que é super liso, ele tende a escorregar um pouquinho mais. Nesses casos, a gente costuma recomendar que mesmo que ele seja colocado no nó americano, ele seja preparado na ponta.
Por quê? Quando você tem um cabelo que está preparadinho, você pode pentear ele, que ele não vai ficar soltando fios. Vai soltar naquela primeira colocação dos fios que estão desalinhados, que é o que a gente falou no começo do vídeo, mas depois na manutenção não vai ter esse problema. Agora, quando ele está amarrado sem estar preparado, o maior problema que vai gerar queda dos fios é que as clientes geralmente aplicam óleo, aplicam condicionador ou cremes na raiz do cabelo. É importante a gente lembrar que óleos, cremes de reparação, cremes de hidratação são feitos para serem usados no comprimento do cabelo, tá? Que é para reconstruir o fio, para hidratar o fio. Na raiz você tem que evitar ao máximo qualquer coisa que possa deixar o fio escorregadio. Por quê? Se não for bem enxaguado ou tiver em excesso, esses produtos vão entrar no amarrado e fazer com que os fios que estão ali fixados por tração acabem escorregando da amarra. É a mesma coisa quando você vê naqueles filmes o pessoal que está amarrado e passa alguma graxa, passa algum sabonete para poder sair. É exatamente o que acontece com o fio. Então, se você usa o Mega Hair no método amarrado, evite ao máximo colocar qualquer coisa que possa deixar o seu fio escorregadio na raiz. E no último caso, que são para os métodos de queratina ou microlink, que geralmente a pontinha é preparada em queratina, o que acontece que causa essa queda de fios? Basicamente, a construção da cápsula de queratina. Aqui a gente tem uma cápsula super bem preparada, super compacta, né? Com uma boa distribuição de queratina na ponta e que deixa os fios presos. Aqui a gente tem uma queratina que muitas clientes nossas chegam aqui na loja com esse tipo de trabalho. Que foi uma queratina colocada grosseiramente, em que a profissional simplesmente pegou um tufo bem mais grosso, se você comparar aqui, né, foi um tufo bem mais grosso de cabelo, então fica mais difícil de distribuir, e preparou com pressa essa queratina. Então passou lá na pinça, aplicou de qualquer jeito e rodou. O que acontece quando a gente tem uma queratina mal preparada, uma queratina grossa? Você passa a mão, todos os fios que não estão com uma boa construção, não estão bem presos, saem. E aqui não tem jeito. Uma queratina colocada dessa forma, ela tem que ser retirada, você vai ter que cortar aqui onde ela foi colocada, então você vai perder comprimento para poder preparar ela melhor. E existe também uma outra condição que acontece eventualmente. Chegou aqui na loja, inclusive na semana passada, uma cliente que estava saindo as mechas inteiras, não estava saindo o fio. Ela precisava sair a mecha inteira. Quando a gente foi avaliar, o fio do cabelo dela estava saindo com um bulbo. Ou seja, o problema não estava nem na aplicação do Mega, que estava super bem colocado, mas sim na saúde do cabelo dela, que estava faltando vitaminas e ela já estava tendo, antes de colocar o Mega, já estava com um problema de queda. E aí é muito importante também que você vá num dermatologista, se você está com problema de queda, para avaliar se é o momento ou não de você colocar um Mega. Por quê? Se seus fios estão fragilizados, já estão saindo no dia a dia, no banho, quando você coloca o peso de um Mega nele, independente do método, você tende a forçar com que o seu bulbo saia aí e isso pode acabar gerando alopécia no futuro. Então, meninas, não tem muito segredo. Perda de fios de Mega sempre vai estar dentro de algum desses cenários. Ou foi mal aplicado, ou o método que você usa não deixou bastante alinhado, né? Ou também ele pode estar bem aplicado, mas você está aplicando cremes demais, óleos demais na raiz que está fazendo ele escorregar. Ou o pior dos casos, que é o que você tem que ter mais cuidado, é o seu cabelo pode estar danificado e o seu próprio cabelo pode estar quebrando ou saindo. Nesses casos, sempre procure uma ajuda médica.